Oi, gente. Boa tarde. Estamos já online aqui no Facebook para começar o nosso programa versão beta. Vou esperar um pouquinho para dar tempo de todo mundo entrar. Boa tarde, Sueli. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá empolgada para a live hoje? Ai, sim! A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, gente. Olha que coisa mais linda que é o fundo aí da casa da Sueli. Ela tem um mural pintado especialmente para ela, na casa dela. Eu achei a coisa mais maravilhosa. Sim. Invejei. Já quero também. Eu estava vendo eu li em algum lugar esses dias que durante a quarentena aumentou 33% a venda de material para pequenas reformas, assim, dentro de casa. Que a galera tá aproveitando não, a galera que pode, né, está aproveitando esse tempo para arrumar a casa, pintar, fazer os concertos que às vezes vai ficando para depois. E ocupar também a mente, né? Verdade, também, né? Tem que se ocupar, tem que achar umas preocupações menores para ver se esquece essa preocupação maior que a gente está vivendo. Sim, Vou com só esperar certeza. mais um pouquinho, mais um minutinho antes da gente começar, para entrar mais gente. É, Eu queria falar também que a gente está tentando, então, na versão beta, fazer lives menores, né? É, enfim, para ter um pouco mais de agilidade, para as pessoas poderem assistir sem se comprometer de ter que ficar uma hora, talvez vendo uma live. Então, a gente quer tentar fazer uma coisa menor, mais ágil, para que as pessoas realmente possam aproveitar, ainda mais agora no horário do almoço, um horário meio para sentar, comer alguma coisa aí junto com a gente. A gente vai tentar, as meninas da equipe de comunicação, do nosso coletivo de comunicação, vão ver todos os comentários, vão me mandar aqui vão me mandando aqui o que dá para a gente aproveitar para falar durante a live com os comentários ou não, mas o que a gente não der tempo também, a gente vai incluir nas nossas discussões mais adiante, tá bom? Então, vou me apresentar. Meu nome é Roberta Sibim, para quem não me conhece. Eu sou produtora cultural, comunicadora, sou uma das coordenadoras do Girls Rock Camp Curitiba, sou baixista de uma banda, as Jaguatiricas, muitas saudades de show, de aglomerar com as amigas, e também sou pré-candidata a vereadora aqui em Curitiba. E justamente por querer construir coletivamente as pautas da minha pré-campanha, dessa pré-candidatura, eu tenho tentado conversar com o maior número possível de pessoas, então tenho feito lives, já fiz uma reunião aberta sobre educação infantil, e as lives, né, a gente deu o nome de versão beta, que é esse programa de entrevistas, e aqui eu recebo pessoas para bater papo, multiplicar ideias, sempre tentando apesar de vários assuntos diversos, a gente ter um olhar um pouquinho para como isso pode acabar em uma política pública, ou como que o nosso governo municipal poderia ter alguma influência em alguns desses assuntos. Hoje a gente vai falar de moda, estou super empolgada, não é um assunto que faz parte muito do meu cotidiano, mas moda é uma coisa que está na vida de todo mundo, né? Querendo ou não, é uma manifestação política, uma forma de expressar quem nós somos, nossa identidade, criatividade e a cultura também, né? De um povo. Todo mundo acaba consumindo moda, mesmo as pessoas mais minimalistas que compram pouco, as pessoas que falam que não se importam, que não se importam com isso, que pode vestir qualquer coisa, mas na verdade todo mundo consome moda porque todo mundo precisa escolher o que vestir, inclusive agora para ficar em casa. Eu vi uma outra pesquisa também falando que tinha aumentado não sei quantos % a procura no Google por pijamas, que eu achei super curioso.
Eu confesso que nessa quarentena aí eu comprei 2 calças de legging para ficar em casa. Uhum. Ninguém merece ficar em casa de calça jeans, gente. Bom, então, nesse momento aí de pandemia, no meio desse cenário de crise, de escassez, e realmente não faz mais sentido muito, né, de pensar muito em luxo ou sofisticação, mas agora, quando a gente fala de moda, a gente precisa discutir inclusão, diversidade, acessibilidade. E pensar também, refletir qual é o caminho que a roupa faz até chegar ao nosso armário, né? Pensar na cadeia produtiva, em sustentabilidade, nos direitos trabalhistas das pessoas que produzem as nossas roupas, e entender que esse mercado só vai realmente se tornar mais justo se a gente repensar o nosso sistema econômico, educar as pessoas para o consumo mais consciente e também, como eu tinha falado no começo, né, pensar políticas públicas, talvez, para esse setor. Então, a hora tão esperada, que ninguém veio aqui para falar, para escutar eu falando, para falar desses problemas que já existiam antes da pandemia e também os desafios que estão surgindo diante do mundo da moda agora. Eu convidei a Suelen Matos para vir conversar com a gente. A Suelen, tudo bom, Suelen? Ela é designer de moda, especialista em cultura afro-brasileira e mestranda em antropologia social. Desenvolve atualmente na pesquisa sobre afroempreendedorismo feminino na cidade de Curitiba e também atua como estudiosa na áreas de gênero, raça e classe. Professora e palestrante sobre moda afro-brasileira, feminismo negro, empreendedorismo social, afroempreendedorismo e interseccionalidades no mercado de trabalho. Suelen, obrigada demais por você ter aceito vir conversar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, muito animada, né, para a gente poder bater esse papo hoje. Massa, então vou começar aí com a minha primeira pergunta para você. Me conta um pouco sobre você, sobre essa pesquisa que eu citei aqui, sobre a sua atuação no cenário de moda. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Bom, a minha pesquisa atualmente no mestrado é sobre afroempreendedorismo feminino. Eu cheguei justamente na antropologia porque quando eu fiz a graduação em design de moda, eu era da parte mais teórica de pesquisa. Trabalhei com marketing em marcas locais durante quase 4 anos, né? Um marketing bem focado em capitalismo, basicamente, né? Em vender e números, e números, e números. Algo que eu nunca me identifiquei muito, mas enfim, era o que pagava as minhas contas na época, então eu acabei trabalhando com isso em algumas marcas locais. Mas eu sempre fui da pesquisa, da parte teórica, tanto que hoje eu percebo que eu fui para o design de moda justamente por entender que a moda é um fenômeno social, é um modo de representação, de materialidade, e que isso mostra muito o que as pessoas querem, o que as pessoas estão pensando, né? Então, minha trajetória na área de moda parte durante um período na área de marketing, né? Hoje eu atuo mais na parte de pesquisa. A moda veio no início do meu mestrado como um dos focos assim principais, mas a antropologia ela é uma caixinha de surpresas, então conforme as coisas foram andando, eu vi que já não fazia mais tanto sentido de forma direta, mas ela vai continuar aparecendo na minha pesquisa como uma ferramenta de aproximação, né? Porque eu estou ali com o público da militância negra, principalmente mulheres negras, né? E eu sou uma mulher negra, e a moda cria essa identificação, né? Porque ela está exteriorizando aquilo que você acredita, aquilo que você quer para o mundo, né? O que está acontecendo aqui dentro, ela vai aparecer na forma que você vai se vestir, na forma que você vai, enfim, transformar o seu cabelo, a sua estética de forma geral. Então, ela continua na minha pesquisa hoje, mas nesse sentido de comunicação com quem eu estou, com as minhas interlocutoras, né? Mas eu continuo pesquisando de forma paralela outros assuntos, então, essa questão de macro tendências de comportamento sempre me chamaram muita atenção, a questão da semiótica, consumo, então eu continuo pesquisando à parte, assim, porque eu sou completamente apaixonada pela área.
Que massa. E o que a gente estava conversando antes mesmo, né, que eu até dei uma introduçãozinha, né? A moda, ela está nesse processo de transição já. E já existia antes uma movimentação, né, de repensar esse consumo excessivo, as questões sociais, o apoio às pequenas empresas e produtores. Além disso tudo, como é que está agora com a pandemia? O mundo em crise, muita gente passando por problemas financeiros. Você acha que você vê também essa mudança no comportamento de consumo? Com certeza, né? Essa mudança de comportamento, a gente consegue datar ela, digamos assim, desde 2013, mais ou menos. Eu gosto muito de fazer relação com o movimento feminista, né? A quarta onda que a gente está vivendo ainda, que veio no início dos anos 2000. E por que eu gosto de relacionar com o movimento feminista? Porque o movimento feminista é um movimento social. Então, a partir do momento em que a quarta onda ela é classificada, né, entre muitas aspas, mas, enfim, ela é classificada como um movimento latino-americano. Então, é o momento em que nós, mulheres latinas, a gente começa não, né, porque existem outros movimentos na América Latina, mas a gente começa a se mobilizar muito mais a respeito das questões não só das nossas vivências como coletivo, individual, mas também questões de meio ambiente, enfim, pensar realmente nesse universo que a gente vive, nesse contexto de forma mais ampla. E daí a gente chega a 2012 com aquele medinho do fim do mundo, né? E realmente eu acredito que algo estava morrendo ali, algo estava acabando, aquela ideia de mundo que a gente tinha já não fazia mais tanto sentido. E daí, em 2013, começam a acontecer vários movimentos, né? Tem o movimento do Fashion Revolution, né? A partir de uma tragédia em Bangladesh, onde um prédio cai e centenas, milhares de pessoas que trabalhavam ali sob regime de escravidão para marcas de moda, né? Perdem suas vidas. E ali começa esse movimento, né? De tentativa de conscientização das pessoas, né? Perguntando quem fez suas roupas, né? Então, ali já começa, né? Então, começa a se pensar sobre essas grandes empresas, essas lojas de departamento, né? Que vendem roupas a preços de custo muito baixos, assim, muito baixos em grande escala, roupas que vêm da China de container, enfim, começa a se pensar na remuneração dessas pessoas que costuram essas peças. E daí começa esse movimento do slow fashion com muita força, né? De consumir local, de pensar, né? Eu preciso realmente ter tantas blusinhas assim, né? Ou eu posso ter, sei lá, 3, 4, 5 peças de boa qualidade, que, enfim, vai durar bastante tempo. Começa a se pensar no reaproveitamento dos resíduos, ou como produzir menos resíduos, né? Trabalhar mais o encaixe da modelagem, enfim, começa a se pensar em todos esses aspectos. E são aspectos que afetam diretamente a economia, né? Esse modelo econômico que a gente tem na nossa sociedade, que está em crise, né? E que a gente tem que aproveitar esse momento de crise e começar a repensar de fato o que a gente pode fazer, um novo projeto de economia, né? Que consiga minimizar ou diminuir as desigualdades sociais, porque isso já não faz mais tanto sentido, né? Então, isso já estava vindo pelo menos há uns 7, 8 anos, que o consumo já tinha que começar a se repensar. A gente tem um aumento muito grande no número de pessoas que entram para o vegetarianismo, para o veganismo, também por repensar esse consumo da carne, da alimentação. E daí, durante a pandemia, o que eu tenho visto, né? Eu tenho visto o seguinte, nós estamos, né, e eu, como a Beta falou, né, a gente sabe que existem contextos de pessoas diferentes, né? Para muitas pessoas, o que eu falar hoje não vai fazer tanto sentido assim, mas dentro do nosso contexto, dentro das nossas possibilidades, eu vejo que, né, as pessoas que podem ficar em casa durante a pandemia, que estão mais em casa, elas estão consumindo muito mais internet, elas estão muito mais ativas nas redes sociais. A gente está com esse coletivo bem aflorado, né, por conta da pandemia, e a gente está falando sobre muitas coisas. Então, a gente tem visto esses últimos 5 meses vários assuntos sendo debatidos na internet com muita força, as pessoas falando sobre várias coisas. E também como isso interfere na moda, né? A gente está vendo as marcas vendendo muito mais online, né? Porque, enfim, a gente não
pode ficar indo, não tem que ficar indo, né, sem necessidade em shopping, em lojas, mas as pessoas estão pensando muito mais do que elas vão comprar, se realmente precisam comprar aquilo. Por várias questões. Muitas pessoas, infelizmente, perderam os empregos, muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos, né? Quem não teve, que são poucas pessoas que não tiveram interferências, prejuízos no financeiro, começaram a repensar, né? E daí uma das coisas que a pandemia, as organizações de saúde orientam que a gente faça é o quê? Sair só quando necessário. A partir do momento, né, que se diz vamos sair só quando necessário, fica aquela ideia também, vamos consumir só o necessário. Então, eu, por exemplo, vou falar no meu contexto, a gente tem ido muito mais no mercadinho aqui perto de casa do que numa grande rede, né? Então, já está girando essa economia. Nós moramos há 2 anos aqui e a gente já ido no mercadinho aqui perto, sei lá, 2 vezes só, né? Então, a gente está consumindo de quem está mais próximo. A gente está consumindo muito mais de produtores locais, né? Isso é muito importante, de marcas locais. Eu, nesses 5 meses, eu comprei roupa 2 vezes só, né? E essas 2 vezes que eu comprei roupa foi online e foi de marcas, né? De marcas locais. Então, repensar essa nova forma de consumo. E daí as marcas também estão repensando isso, né? Hoje eu penso assim, que mais do que perguntar quem fez as nossas roupas, né, no sentido quais foram as mãos que costuraram, se essas mãos foram remuneradas, as vidas foram bem remuneradas, é também pensar quais são as mentes, quais são os posicionamentos políticos e sociais que essas marcas representam e acreditam, e se isso realmente condiz com o que você acredita. É verdade. Faz todo sentido isso. Uhum. Eu anotei aqui algumas coisas que você falou. A primeira coisa que eu anotei foi sobre os resíduos. Eu acho isso muito legal quando eu vejo que tem marca que está tentando. Enfim, eu só acabo sendo mais ligada a questões de alimentação e consumo consciente dos produtos, até da alimentação, o uso integral do alimento. É uma coisa que eu tento fazer aqui dentro da nossa casa, sei lá, dando um exemplo. Eu descasco verduras e congelo as cascas para depois eu fazer um caldo de legumes, né? Uhum. E eu acho muito legal quando eu vejo isso acontecendo na moda também, né? Uhum. Que a marca vai lá e, sei lá, pegou para fazer uma bolsa, mas daquela bolsa o tecido, as sobrinhas está fazendo uma pochete, eu não sei o quê. Eu vejo isso acontecendo, eu acho super legal. Porque está gerando menos resíduo para o planeta Terra também, né? É menos lixo sendo colocado ali. Eu acho maravilhoso. E outra coisa que você falou também do pensar mais o que a gente vai consumir. Eu imagino que as pessoas, que esse consumo mesmo de roupa tenha diminuído no sentido que, sei lá, você ia numa loja e se empolgava com alguma coisa, comprava uma coisa que você achava linda, que nem servia em você direito, talvez, né? Sei lá, dando um exemplo. E agora na internet você, sei lá, precisa pensar mais ali, né? Você vai menos na empolgação da compra, assim. Não sei, eu, pelo menos, não sou super consumista de roupa, assim, mas eu fazia isso, às vezes ia numa loja, acabava me empolgando e comprando uma coisa por achar super linda e tal. Agora, pela internet, parece que você tem que ter um filtro maior, assim, das coisas que estão, né, do que você vai consumir. E daí, já que a gente está falando de quem consome, né? Com o cenário está mudando para quem consome, mas para quem vende também está mudando, né? Como que essas mudanças de consumo acabam impactando quem produz essa moda, assim? Pensando pela perspectiva da sua pesquisa, que é voltada por esse empreendedorismo social, você tem visto essas mudanças nas marcas também? Assim, o que você pode trazer de exemplo? Por exemplo, que marcas mais menores, enfim, estão fazendo? Então, eu tenho visto muitas marcas, né, lojas, espaços de economia colaborativa que estão se reinventando, né? Então, quem não tinha um e-commerce está investindo em e-commerce, né? Estão aprendendo a lidar, aprendendo ferramentas na internet, né? Porque assim é novidade para todo mundo, né? A gente está
tendo que reaprender várias coisas. Então, eu vejo que as marcas locais, elas estão, enfim, se modificando nesse aspecto, né, de ter esse contato pela internet, porque, assim, eu vi uma professora falando esses dias, eu achei ótimo, que nós estamos no isolamento físico, nós não podemos nos ver fisicamente, mas nós estamos ainda trabalhando nossa acessibilidade através da internet, né? Então, as marcas que antes acabavam deixando em segundo plano essa questão das mídias sociais, elas estão se movimentando, tentando aprender a lidar com essas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, né, um dos fundamentos do empreendedorismo social, porque o empreendedorismo social é basicamente se pensar em todos os pontos, todos os momentos da cadeia produtiva de forma menos impactante para a sociedade, né? Impactante no sentido negativo, né? Mas para impactar de forma positiva. Então, além dessas questões de cadeia produtiva, de consumo, também é pensar o marketing social, né? Por exemplo, a gente viu o boom das lives no Instagram, né? Tanto que chegou um momento que o Instagram falou, não, é 1 hora a live do Instagram, né? E teve uma época que estava caindo todo mundo que entrava num determinado horário, né? Então, repensar essa produção de conteúdo para as redes sociais também, né? Porque daí, como nós estamos muito mais tempo na internet e as marcas, elas têm que se comunicar agora somente pela internet, não tem mais esse contato físico, começa a ter esse movimento de muita publicação, muito conteúdo, e chega um momento que isso também, porque a internet ela tem um outro tempo, né? Ela tem um tempo diferente do tempo físico. Então, isso também acaba impactando, né? Eu tenho visto várias pessoas do meu convívio que estão se afastando um pouco da internet, porque é muito conteúdo. Então, as marcas elas estão repensando o tempo de comunicação, como se comunicar, né? Como conseguir vender, chegar até essas pessoas, mas sem, enfim, causar um desconforto, digamos assim, né? Sem encher a pessoa de conteúdo, Sem parecer que está invadindo mesmo a casa da pessoa. tipo, meu Deus do céu, o tempo inteiro publicação dessa marca, dessa empresa, dessa loja, enfim, né? Então, isso, né, é tentar encontrar esse equilíbrio, né, de conseguir chegar, conseguir levar a mensagem para as pessoas, né? Mas também sem, enfim, incomodar de certa forma, né? Sem Deixa encher eu ver tanto. aqui. Que nos nossos comentários, a Letícia falou que é isso aí, consumir só o necessário é o lema dela, o capitalismo já era, tô com a Letícia. E a Carla falou que arrepiou, que você falou tudo sobre o sentido de comprar de quem se alinha os valores com a gente. E eu acho que isso faz todo sentido mesmo, né? Ainda mais no momento difícil que a gente está vivendo, assim, eu acho que a gente precisa apoiar mesmo quem a gente se alinha, né? Principalmente dar o nosso suado dinheirinho para quem se alinha com a gente, né? Exatamente. E Suelen, indo para o final aqui da nossa conversa, o que você acha que daria para ser feito em termos de políticas públicas para apoiar essa cadeia produtiva? Você acha que alguma coisa, enfim, a nível municipal, por exemplo, você acha que existe atitudes que a gente possa cobrar do poder público para tomar a indústria da moda mais justa, diversa e inclusiva? Olha, eu penso que o Estado ele tem que contribuir, né, para esse comércio local, para essa rede de apoio, né? E principalmente para aquelas pessoas que estão nesse movimento de empreender e não tem tanta acessibilidade assim, né? Uma das coisas que fez estudar o afroempreendedorismo foi porque eu estava, né, em espaços de economia colaborativa uns anos atrás e eu não encontrava mulheres negras empreendedoras, sendo que elas existem e tem muitas, mas elas não estavam nos espaços na região central, por exemplo, nos bairros nobres, né? Os afroempreendedores eles ficam restritos à periferia, né? E são espaços que, enfim, eu acredito muito que essas pessoas estão lá, justamente porque a gente tem aí, né, uma Curitiba que adora ser chamada de Europa brasileira, né? Adora essa identidade branca, essa identidade europeia.
e acabam colocando as pessoas negras da cidade escondidas, de fato, né? Nas margens, né, da cidade. Então, eu acredito muito que o Estado tem que interferir nisso, principalmente com essas pessoas, né, trazer essas pessoas para o centro, trazer essas pessoas para espaços de visibilidade, né, pensar em formas de trazer, por exemplo, a Feira do Afroempreendedor na Praça Zumbi dos Palmares, em Pinheirinho, trazer essa feira para o centro, trazer mais visibilidade, né, trabalhar essa questão da comunicação. Uma coisa que eu sempre me incomodou foi o fato de, por exemplo, quando tem uma festa italiana, a gente vai no ônibus e tem lá os banners, né? Venha para a festa no Santa Felicidade, festa italiana, né? E quando nós temos eventos da cultura negra, eventos dos afroempreendedores, dos artistas negros, a gente não tem essa comunicação, a gente não tem essa propaganda, né? Como se não existissem pessoas negras em Curitiba. Então, eu acho que o Estado tem que interferir, o Estado tem que pensar nos contextos diferentes que esses empreendedores vivem, né? Eu sou feminista da interseccionalidade, então eu acho muito importante não olhar só de forma isolada, né? Enfim, o ser mulher, o ser negro, o ser LGBT, mas olhar todos esses fatores, como eles se articulam em união, né, como eles se encontram, porque daí a gente consegue realmente entender quais são as necessidades das pessoas, que são necessidades diferentes. Então, a gente tem vários cenários de empreendedorismo em Curitiba, né, desse movimento slow fashion, desse movimento de economia colaborativa, e nós sabemos que existem pessoas que, sim, possuem muito mais privilégio de estarem nos espaços de visibilidade e outras não, e nós sabemos o porquê, né, a cor da pele acaba pesando muito mais, a classe pesa muito mais, né, onde essas pessoas moram, enfim, pesam. Então, eu acho que é pensar nesses contextos diferentes que esses empreendedores estão e trazer eles para a visibilidade, principalmente os empreendedores negros, né, as pessoas pobres, as pessoas da periferia, que têm feito um trabalho de empreendedorismo também incrível. Então, é trazer essas pessoas para a visibilidade, principalmente. Suelen, esse ano, né, eu escutei também uma menina comentando que ela não encontrava empreendedoras negras para participar de feiras de empreendedores, feiras de moda, e eles existem, né? Essas mulheres existem, com toda certeza. E uma outra pessoa rebateu falando que não é que não encontra, é que às vezes a pessoa, para participar de uma feira, tem que pagar R$ 300 numa banquinha. E a gente sabe que talvez a empreendedora negra tenha muito mais dificuldade de pagar esses R$ 300 na banquinha, né, para participar da feira, do que talvez uma empreendedora branca. Então também talvez, né, talvez não só o poder público, né, que possa pensar isso, mas às vezes os próprios produtores de evento, né, poderiam começar a pensar em ações afirmativas, né, para os empreendedores negros e negras também, né, porque realmente, tipo, não é para todo mundo que vai ser fácil pagar R$ 300 para participar de uma feira, que nem sabe se vai vender, enfim, né, não estou dizendo que fica apenas os empreendedores negros que têm essa dificuldade, outras pessoas também vão ter, mas a gente conhece o cenário social que a gente vive, então acho que seria também algo interessante. E daí eu anotei aqui da feira do afroempreendedorismo no Pinheirinho, você achava legal fazer uma coisa assim mais central, então, do que tentar levar as pessoas para o Pinheirinho? Olha, eu acho que esses dois movimentos são interessantes, né? De trazer a centralidade, trazer para o centro, mas também levar essas pessoas, né? E daí uma vez eu falei sobre isso numa palestra que eu dei lá para os alunos na UTF, e o menino falou bem assim: eu acho que você está pedindo algo muito difícil, porque não tem uma demanda. Eu falei, gente, como que não tem a demanda? O problema é que as pessoas não ficam sabendo, né? Não existe essa visibilização. Não tem essa visibilização tanto quanto existem de outros eventos, né, relacionados a etnias brancas. Não tem, né? Claro que o meu sonho de princesa, assim, é ver Curitiba inteiro, muita gente, tanto quanto tem numa festa
da cultura italiana e Santa Felicidade estarem lá na Praça Zumbi dos Palmares, né? Porque é um espaço ali que já se constituiu como um espaço negro mesmo, né? Um espaço da militância negra, onde a gente vê a nossa cultura ancestral se manifestando. Então, assim, claro que o meu sonho é que, enfim, essa feira chegasse até outras pessoas, que outras pessoas ficassem sabendo e realmente fossem até lá, né? Mas também seria interessante fazer esse movimento enfim, trazer para o centro, de trazer para outras regiões, não só o centro, né? Mas tentar mover para que chegue até... Da visibilidade mesmo, né? Porque às vezes, não me lembro a palavra que você falou agora, que não tem... Que o menino falou que não tem... Demanda, mas demanda também é criada, né? A partir do momento que você dá visibilidade para alguma coisa, essa coisa, a demanda pode surgir a partir dessa visibilidade, né? Não necessariamente como que você vai querer algo que você também desconhece, né? Sim, exatamente. Né? E essa questão que você falou das feiras, enfim, é R$300 para expor, né? Eu trabalhei como afroempreendedora durante um ano, eu tinha muita dificuldade, né? E isso é bem real. Eu vi um debate recentemente com o pessoal daqui de Curitiba, pessoas até próximas de mim, e daí foi levantada essa questão, e daí, quando foi falado uma espécie de cota, né? Uma das meninas falou, não, eu acho que eu sou contra a cota. Eu falei, gente, primeiro você não sabe o que é cota, né? Você não entende o que a cota realmente representa para o Brasil, e é importante por ser uma tentativa de reparação histórica. Né? Então, dar visibilidade para essas pessoas e principalmente não ter medo de falar, né? Porque nesse mesmo debate teve uma fala que me incomoda até hoje, foi no sentido de não vamos falar sobre política porque aqui não é o espaço. Poxa, se aqui não é espaço, aonde que a gente vai falar sobre política? Essa é algo que eu tenho conversado bastante, assim, sempre que me dão a oportunidade, me dão um palco, eu falo disso. Tudo que a gente faz, tudo é política, né? Todas as nossas ações são políticas, todas as nossas escolhas são políticas, inclusive escolher não falar sobre política é uma escolha política que você está tendo. E eu acho que a gente está num momento histórico no Brasil onde é cada vez mais importante a gente falar sobre política. É um dos motivos que, né, eu estou saindo pré-candidata a vereadora, é porque é um momento que eu acho que não dá para a gente não falar de política ou, né, conversar, debater, trazer para perto da gente, porque a gente fez isso, né, e estamos onde estamos, com essa pessoa maluca no nosso governo federal, vai saber se, né, se vai... Curitiba já não está, a pessoa aí também já não é das melhores, né? Então, vai saber o que vai acontecer na eleição aí de 2020. Então, eu acho que está cada vez mais na hora da gente falar sobre política, seja ela política institucional, mas também entender que tudo que a gente vive é político. Todas as nossas escolhas são políticas, né? E daí vai, né? Até desde o momento de quem você escolhe para quem você vai dar o dinheiro que você suou para ganhar. Né? Exatamente. E principalmente numa feira assim, com certeza é político. Com certeza. Ellen, foi muito maravilhoso. Obrigada demais por ter topado conversar. Foi super legal. Aprendi um monte já aqui com você. Quem quiser saber mais, Suelen, como é mesmo fala qual é o @, do seu trabalho no Instagram. Então, eu tenho um perfil que chama Mahin Lab, MAHIN, Lab, L-A-B, que eu tenho compartilhado alguns conteúdos relacionados ao que eu estudo, enfim, eu comento algumas situações aí que o pessoal acaba sabendo como se posicionar, né? Eu tinha recebido muitas mensagens no meu Instagram pessoal de pessoas bem próximas. Suelen, comenta tal assunto, tal fala de tal pessoa, né? Daí eu falei, tá, eu vou fazer um Instagram para isso, que daí eu vou compartilhar lá o que eu penso e algumas coisas que eu estudo. Então, se chama @mainlab. Massa, obrigada, Suelen. Gente, quem
assistiu, quem estava aqui, obrigada a todos e todas que estavam aqui. A Carla falou que ela quer outro papo com a Suelen, que ela Ai, gostou muito. Eu quero dar um oi pro Fio também, que me mandou um oi. Oi, Fio. Nossa, quanto tempo que a gente não se fala. Saudades. Então é isso, gente. Obrigada mesmo a todo mundo. Obrigada em especial a Suelen. Foi um prazer, foi maravilhoso. E é isso. Vamos seguir aí uma boa tarde de sexta-feira, bom final de semana. Aproveitem com quem vocês amam e fiquem em casa, se cuidem. Um beijo, gente. beijo, Obrigada. tchau. Tchau.